Olá, meus amigos, meu nome é Benedito Marques. Agora, neste vídeo, eu vou contar alguns milagres e maravilhas que Deus fez comigo. Eu vou começar iniciando por uma parte que Deus fez há aproximadamente uns 10 anos, uma obra que Deus fez comigo. Aqui onde eu moro, passa um rio no fundo da minha casa. E naquela época, a tempo de muitos temporais, muitas chuvas, então esse rio enchia. Como para quem se lembra, na época, a Avenida Aricanduva transbordava de tanta chuva que acontecia naquela época. E assim esse rio aqui, ele começou a encher bastante, e ele começou a entrar por baixo da minha casa, que lá no fundo eu tenho um sobrado que mora de aluguel, tem uma moradia embaixo e outra em cima. E começou o rio encher, e começou a tirar a terra, e o rio começou já a entrar por baixo desse sobrado que tem lá nos fundos. E aquilo me preocupou bastante, porque na parte de cima morava uma senhorinha bastante idosa, e eu tinha muita preocupação de acontecer algum acidente, algum desastre, por causa de estar desterrando embaixo da casa, e também a casa do meu vizinho do lado de cima. Então eu chamei e conversei com ele para ver o que a gente poderia fazer, porque a prefeitura ela demora muito, mesmo que a gente solicita um serviço assim, mas é muito demorado. Então eu conversei com ele para ver a possibilidade da gente fazer, porque seria um gasto bastante dispendioso. Então eu conversei com ele, ele não deu assim muita atenção, acho que talvez não estava preparado para isso, mas ele sabia dos riscos que nós poderia acontecer. Então eu comecei a orar a Deus, entregar nas mãos de Deus aquela causa, até que em poucos dias ele me chamou e falou: olha, seu Benedito, vamos ver o que nós podemos fazer para ver se nós faz este muro de arrimo. E assim começamos a preparar, começamos a providenciar os materiais, o que era necessário para fazer esse muro de arrimo. O muro de arrimo é aquele que a gente tem que fazer a valeta lá no fundo para poder começar bem de baixo, para ter sustentação. Então nós começamos a se preparar, contratamos os pedreiros, as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, contratamos e preparamos para dar o início naquele serviço. E assim, na data do início das obras, para fazer aquela valeta, então eu saí para trabalhar, eu conversei com a minha esposa, falei: olha, que eles ainda não haviam entregado os materiais. Eu falei: se os pedreiros chegarem e quiser iniciar o trabalho, você fala para esperar, que tem que entregar primeiro o material, para quando eles forem iniciar, o material já estiver no local. Então aí já é rapidamente, já faz a valeta e já começa a concretar e iniciar o trabalho. E fui trabalhar, só que quando eu cheguei à tarde, a minha esposa falou: olha, eu falei com ele, mas eles não obedeceram. Eles iniciaram e acho que fizeram a valeta. E aí já me entrou uma grande preocupação, porque sempre no final da tarde vinha temporais. E assim aconteceu. Quando já era bem de tardezinha, veio aquele temporal muito forte, aquela chuva que vinha escurecendo tudo, assim, eu olhava para fora assim, eu via, estava tudo escuro de tanto temporal que ia acontecer naquele momento. E de repente a chuva veio, uma chuva muito forte, com muito temporal mesmo, e eu, grandemente preocupado, entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos e falei com Deus, conversei com Deus.
pedi que Deus tivesse misericórdia e fizesse uma obra. Eu não pedi assim que parasse a chuva, mas eu falei com o Senhor que tinha aquela senhora que morava lá no fundo e poderia acontecer um desastre ou um acidente e ela estaria em risco. Eu pedi a Deus que tivesse misericórdia, que fizesse aquilo que for do seu agrado. E voltei para a sala. Aí, dali um pouco, eu saí aqui na porta, na frente, e olhei. Aliás, a chuva já tinha começado, já começou aquela chuva forte. Aí, quando eu cheguei ali na porta, na frente, que eu olhei, a chuva estava parando naquele momento. Foi a mesma coisa que se fechasse uma torneira. A chuva parou, o sol clareou, e quando foi no dia seguinte, já deu para os pedreiros iniciar aquele trabalho. Iniciaram fazendo a concretagem daquela valeta e foram subindo, fizeram as formas para encher de concreto, com ferragem, com tudo. Tanto na minha parte como na parte do meu vizinho, fizeram aquele muro bem feito, uma boa altura. Isso demorou mais ou menos uma semana. E no período daquela semana, para vocês terem uma ideia, não choveu. Não choveu nada e eu recebi isso como um grande milagre da parte de Deus. E como esse milagre, tem outros também. Agora eu vou contar mais um milagre que Deus fez aqui na minha propriedade, no corredor. A minha casa é o seguinte, eu tenho a parte de baixo, que na parte de baixo eu tenho um quarto que é só para depósito e tem outra casa no fundo que é para aluguel. E tem um corredor individual que é onde os inquilinos passam. É coberto com laje em cima e ali é só passagem dos inquilinos, tudo individual. E quando foi um dia, naquele corredor começou a aparecer umas goteiras muito fortes. Começou que aquilo a gente via que era uma água que não cessava. Eu, às vezes, colocava um tambor de 50 litros para pegar aquela água, era muita água. Então, aí eu falei, bom, tem que tomar algumas providências para isso. Aí eu chamei um pedreiro, que eu já conhecia, e mostrei para ele. Aí ele falou, vamos ver o que dá para fazer, né? Porque que a coisa aqui é bastante grave. Aí ele veio, ele trouxe um martelete, porque aquela laje do corredor era de concreto. Então ele trouxe um martelete e começou a quebrar. Ele fazia aqueles buracos, assim, de distância em distância. Cada buraco que ele fazia, aquela água jorrava. Ele falou, olha, irmão, a coisa é muito grave. Isso está vindo lá da sua casa, lá de cima, porque na parte de cima eu tenho 2 banheiros. Ele falou, olha, a água é mal cheirosa, então essa água está vindo dos banheiros. Ele falou, e aqui, irmão, vai ser impossível de fazer, porque nós não vamos sair quebrando as lajes aqui para descobrir de onde que está vindo essa água. Você vai detonar todo o piso da sua casa, a laje, não tem como fazer isso. Aí mesmo assim ele continuou a fazer aqueles buracos naquela laje do corredor e eu vi que aquela água escorria sem parar. E ele foi quebrando, isso já era umas 8 horas da noite. Aí eu falei para ele, olha, irmão, é bom parar, porque senão daqui um pouquinho os vizinhos vêm reclamar desse barulho, o martelete faz muito barulho. Aí ele parou e eu falei, olha, você vai embora e qualquer novidade eu comunico com você, para ver que providência a gente deve tomar. E aí, irmãos, naquela noite, amigos, naquela noite eu quase não dormi, fiquei clamando a Deus, orei a Deus, entreguei nas mãos do Senhor, falei, Senhor, o Senhor já fez tantas obras comigo, faz mais esta obra na minha vida, permita que não seja preciso quebrar a laje da minha casa ou fazer coisas que a gente não possa reparar depois, faz esta obra na minha vida. Aí, assim, na madrugada eu consegui dormir, aí quando foi no dia seguinte eu levantei e falei, deixa eu ver como é que tá lá.
Aí eu desci, quando eu cheguei, olhei para cima, eu vi que não tinha água nenhuma caindo. Parou. Aí eu falei com a minha esposa, contei para ela tinha visto também. Mas isso é impossível. Eu falei, não, para Deus não é impossível. Para Deus tudo é possível. Aí eu falei, bom, vou ligar para o irmão para ver o que ele fala. Aí eu liguei para o irmãozinho, falei, irmão, as goteiras, a água parou de escorrer. Ele falou, mas isso é impossível, irmão. Pois é, irmão, não pode vir aqui ver. Pode vir aqui porque parou tudo. Aí ele veio, olhou e falou, irmão, vamos fazer o seguinte, o irmão espera, aguarda uns dias, vamos ver o que acontece. Eu falei, tá bom, qualquer coisa eu comunico com você. E aí fui sempre orando a Deus, pedindo a Deus para que aquela água que descia não viesse mais escorrer. E assim aconteceu, irmãos. Aquela laje foi secando, secou tudo. Aí eu comuniquei com o irmãozinho, falei, e ele falou, irmão, pode ter certeza que foi uma obra de Deus. Eu falei, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esses buracos e vou pintar para ver. Aí peguei, eu mesmo fiz, né, fui enchendo aqueles buracos que foi feito com martelete, eu colocava, porque era um buraco bem fundo, eu colocava tijolinho e dava massa, dava acabamento. Aí eu esperei secar mais alguns dias e falei, bom, agora vamos ver, eu vou esperar secar e depois eu vou pintar, deixar tudo pintadinho de branco, porque se houver alguma umidade a gente vai ver logo de imediato. Aí tudo bem, dei o acabamento direitinho, aí pintei com um látex branco, ficou até bonitinho, né? Bem pintadinho, tudo de branco, naquele corredor. E aí aguardei por alguns dias, acho que mais ou menos uns 15 dias, aquilo secou tudo, ficou tudo branquinho, tudo bonitinho. Aí eu falei, irmão, tá tudo perfeito, não escorreu mais água, eu pintei, tá tudo branquinho, tudo bonitinho, o que o irmão acha? Ele falou, olha, irmão, pode agradecer a Deus, porque como estava aí, o irmão via que escorria tambores de água. Como do jeito que estava, Deus fez uma obra, Deus ouviu a sua oração, então pode agradecer a Deus. Então esta foi uma obra que eu fiz e Deus permitiu, me libertou daquela parte. E isso já deve fazer mais ou menos, acho que por volta de uns 5 anos. E nunca mais deu goteira, tá tudo como foi pintado, tá tudo perfeito e eu estou agradecendo a Deus. Assim, esta foi uma obra. Tem uma outra obra também que Deus fez comigo, que eu vou contar para vocês. Esta obra foi mais longe daqui, foi um pouco distante daqui da minha casa. Deus tinha preparado para nós uma viagem para o exterior, uma viagem de turismo, para mim e para minha esposa. Nós saímos para fazer esta viagem. Esta viagem nós ia conhecer 12 países. Foi uma viagem bastante longa, com bastante dia, uma viagem de turismo. Então nós viajamos, nós iniciamos a nossa viagem por Londres, visitamos Londres, Paris, depois Itália, depois Veneza e mais alguns países próximos que eu não me lembro, Bélgica, e depois nós fomos para a Alemanha. Fomos conhecer a Alemanha, onde nós visitamos também um campo de concentração, e sei que foram 12 países. E na Alemanha, Deus fez uma obra bonita com a gente também. Nós visitamos Berlim, Frankfurt e depois nós fomos para Dresden. Na cidade de Dresden, nós chegamos, tinha o nosso grupo, nós íamos nos países, nós íamos em um ônibus de turismo, um ônibus muito confortável, muito bonito. Então, quando chegava numa cidade assim, que a gente ia visitar a cidade, o ônibus parava numa praça lá determinada, onde podia estacionar ônibus, e a gente saía visitar a cidade.
Então, em Dresden, quando nós paramos lá numa praça, o nosso guia falou para nós, falou, olha, vocês podem sair, visitar a cidade, não vai muito longe, mas pode fazer suas compras, visitar as lojas, tirar fotografia, etc. E depois voltam, ele deu o horário determinado, não sei se foi de 1 hora e meia, ele falou só que vocês voltam na hora determinada, estejam todos aqui. Porque o ônibus, na hora de sair, ele não espera mais de que 10, o máximo é 20 minutos que eles esperam. Se alguém não chegar nesse tempo, o ônibus sai e vai embora, e daqui vai para outro país. Tá bom, todos ouviram, né, o que foi falado, e a gente saiu. E a minha esposa, ela precisava ir no correio, que ela queria colocar um postal para nossas filhas, que ficou aqui no Brasil. Então nós saímos, perguntamos para o guia, ele informou para nós mais ou menos aonde era o correio, e nós saímos, pegamos uma rua lá, nós marcamos porque naquela rua tinha uma linha de trem, tinha aqueles trilhos, então nós falamos assim, vamos seguir esses trilhos, porque depois fica mais fácil de voltar. Fomos no correio, ela fez aquelas postagens, e aí nós voltamos, vamos voltar para a gente não perder a hora da saída do ônibus. E voltamos, chegamos até aquela praça que nós achamos que era ali onde tinha ficado o ônibus, só que nós não reconhecemos a praça, nós falamos não é aqui, porque eles tinham um toldo naquela praça, um toldo muito grande, que ia acontecer um evento ali naquela praça, eles colocaram um toldo muito grande. E nós falamos, não é aqui, não é nessa praça, vamos voltar. E para ver que nós descobrimos onde é essa praça, porque ali não era. O que acontece é o seguinte, lá eles fazem aqueles toldos para eventos, eles fazem assim, em tempo recorde, rapidamente eles levantam aquele toldo para acontecer um determinado evento. E assim foi, nós voltamos, fomos até quase próximo ao correio e falou, vamos pegar uma rua aqui paralela e vamos ver aonde vai. E a gente perguntava, né, para as pessoas, mas ninguém atendia a gente. Por quê? Porque eles não entendiam o português e nós também não entendíamos o alemão, porque o alemão é uma língua muito difícil. A gente falava com as pessoas, ficava olhando para a cara da gente e só falavam assim, que não entendia. E nem a gente entendia o que eles falavam. Alguém começava a falar alguma coisa, mas a gente não entendia nada. Aí nós saímos, mas ali era o seguinte, tinha outras ruas também que tinha linha de trem. E a cidade era um labirinto, eram as ruas, rua de um lado, rua de outro, rua que ia, rua que voltava, um verdadeiro labirinto. E aí nós percebemos que a gente estava perdido. Aí nós começamos a entrar em pânico. Por quê? Porque o nosso guia havia falado para a gente que não era para andar com documento, nem com passaporte. Por quê? Porque tinha cidade que estava acontecendo assaltos às pessoas, aos turistas. Eles assaltavam e levavam tudo que a pessoa tinha. Ele falou, então não é bom carregar passaporte e nem documentos, porque vocês podem perder tudo, é melhor deixar no hotel. E assim a gente fazia, deixava tudo no hotel, ia de ônibus, voltava de ônibus, o guia falou, não tem problema nenhum. E quando nós percebemos que a gente estava perdido, aí o pânico entrou. Eu queria andar um pouquinho mais depressa, eu também não podia, porque eu tenho problema cardíaco, mas a minha esposa também não podia, porque ela anda de bengala, e ela começou a se apavorar, começou a chorar, começou a sentir pavor, porque a gente estava perdido num lugar desconhecido, sem documentos, falando o que nós vamos fazer. E já estava dando a hora do ônibus sair. E nós, naquele pavor, naquele pânico, começamos a clamar a Deus. Começamos a falar com Deus, pedir a misericórdia de Deus, que Deus tivesse misericórdia e enviasse um anjo para nos guiar e para nos levar
até o nosso ônibus, para ver se a gente ainda conseguia embarcar a tempo. Então, nossa, andando apavorado, correndo sem poder correr, até que nós chegamos numa praça, próximo a uma praça. A minha esposa conseguiu 2 brasileiros conversando. Ela ouviu, ela falou, bem, olha aqui, escuta, tem 2 brasileiros ali conversando, vamos até eles, quem sabe eles podem nos ajudar. Aí fomos se aproximando deles, eles viram que a gente estava assustado, apavorado. Ele falou, o que está acontecendo com vocês, amigos? Aí nós falamos, nós estamos perdidos aqui. Nós deixamos o nosso ônibus numa praça e já está vencendo o horário deles sair. E a gente não sabe onde a gente está. A gente pede informação, mas ninguém dá informação. Ele falou, se acalme, fiquem calmos que eu vou levar vocês na onde está o ônibus de vocês. E assim eles ainda ficaram um pouquinho, porque eles estavam tomando um lanche ali, coisa do tipo. Ele falou, espera um minutinho só que vocês não vão perder o ônibus de vocês, não. Aí eles tomaram o lanche deles e falou, podem seguir a gente. E aí nós seguimos, eles entraram naquela praça, que estava aquele todo, eles deu volta por trás da praça, ele falou, ah lá o ônibus de vocês, é aquele lá? Aí nós ficamos felizes, contentes. Chegamos no ônibus, o ônibus estava de saída. Como foi falado mesmo, estava dando horário, já tinha passado o tempo, já tinha vencido os minutos que o guia deu, e o ônibus já estava de saída. Nós chegamos, ainda conseguimos entrar, agradecemos aquelas pessoas, e aí nós percebemos e vimos que foi os anjos que Deus mandou para nos dar salvação naquele momento. E por essa foram tantas e tantas obras que Deus fez na minha vida, como quando eu tive um infarto, que eu perdi as minhas artérias principais, eu já contei em um vídeo, e Deus me deu vida novamente. O aparelho encefalograma que mede os sinais vitais tinha ficado em linha reta. Eu fiquei na UTI por muitos dias, e Deus me tirou da UTI, me levou eu para casa. O médico havia falado que se a minha família cuidasse direitinho, cuidasse muito bem de mim, sem fazer esforço, sem subir escada, eu poderia ter mais um ano de vida. E desse um ano já está para aproximadamente 11 para 12 anos que eu tive esse infarto, e estou aqui vivo e com saúde, pela graça de Deus. Assim por hoje é só. Deus seja louvado, e um abraço a todos vocês, meus amigos.